Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó, História Social do Conhecimento, do Peter Burke, volume 1, de Gutenberg a Diderot. Ele foi publicado pela editora Zar em 2003. Eu vou fazer aqui destacar alguns pontos do livro, né? Então eu vou falar sobre a organização e a classificação do conhecimento na Europa dos séculos 16 a 18. Então, falar dos currículos das universidades, das bibliotecas e das enciclopédias. Bom, Peter Burke, ele é um historiador que procura uma análise que busca a interdisciplinaridade da história e da ciência. E então ele vai tratar, dentro de uma perspectiva, usando conceitos da sociologia, da antropologia, da geografia. Ele é um historiador especialista em história europeia. Ele já tem trabalhos publicados sobre o Renascimento italiano, sobre história cultural, história das línguas, história do conhecimento. E ele sempre busca essa aproximação da sociedade com a cultura da época, tá? Esse livro aqui ele vai tratar especificamente dos séculos 16 a 18, ali na Europa, basicamente, né? Também vai falar de outros países da China, mas eu vou me concentrar aqui nessa apresentação mais na Europa. Ele sofreu grande influência do Fernando Brodel. No Brasil, o Peter Burke deu aulas na USP como professor visitante, lá pelos anos 90, e é casado com a professora brasileira Maria Lúcia Garcia Burke. Marco teórico, então. Falar sobre algumas das premissas que ele está acionando aí para contar essa história. Bom, primeiro ele vai chamar o que ele chama de primeira geração da sociologia do conhecimento. Ele vai trazer os trabalhos aí do Comte, né, do positivismo, né, que tem aí como lema a ordem social e o progresso, né? Aparece na bandeira brasileira com influência positivista, a ordem e o progresso, né? Ele tem uma concepção de uma hierarquia do conhecimento, né? Onde a sociologia ocuparia o lugar mais alto nessa hierarquia. E ele parte desse conceito de um progresso, né, do conhecimento humano, e influenciado principalmente pelas leis das ciências naturais. Então ele tenta encontrar essas leis nas ciências, nas demais ciências, né? E ele é que cunhou o termo sociologia, né? Então ele tem esse viés científico, né? De fazer essa análise da sociologia, tá? Então, mais à frente nós temos aí, ainda na primeira geração, o Émile Durkheim. Ele busca essa questão do foco na coesão social e das instituições sociais, né? A legitimidade da sociologia como ciência depende da delimitação clara dos objetos de análise dessa ciência. E, novamente, está buscando aí as leis que regem esse comportamento da sociedade, né, dos fenômenos sociais, que independem da vontade individual dos indivíduos, né, são regidos por leis que regem as sociedades, né. Então, é uma análise funcionalista, né, onde os elementos de cada um dentro desse sistema social e a interdependência entre os elementos é o que vai determinar cada um desses elementos seguindo uma determinada função. Analisando essa interação entre os diferentes elementos é que você vai conseguir entender a dinâmica da sociedade. Então, a classificação das coisas para o Émile Durkheim, ele reproduz a classificação das pessoas, né, das funções que essas pessoas exercem nessa sociedade. Então ele diz assim, uma frase dele: as categorias do pensamento humano nunca são fixadas de forma definitiva.
elas se fazem, desfazem, refazem incessantemente, mudam com o lugar e com o tempo. Isso aqui são algumas das obras aqui do Durkheim. O Karl Mannheim, ele vai tratar do conhecimento dentro de uma perspectiva que já não é tão objetiva ou universal, né? Mas é moldado pelas perspectivas sociais e culturais e pelas diferentes classes e grupos sociais, né? Então, a ideologia, ela reflete os interesses particulares desses grupos sociais específicos, né? Então ele começa a falar, elaborar esse termo da chamada inteligência, né? Então essa elite de intelectuais, né, esse grupo que desempenha um papel significativo na formação e na disseminação dessas ideias que vão organizar a sociedade. Então é um papel que cabe a essa elite intelectual da sociedade, essa inteligência, né? Que está acima das classes sociais, ela está descolada das classes sociais, né? Max Weber, né, com a ética protestante, né? Novamente, ele ainda na primeira geração, né, ele parte do que ele chama de tipos ideais, né? Ele vai analisar vai tomar pela média, né, o que seria o comportamento de cada um desses atores que compõem a sociedade, né, com as suas características fundamentais. Ele vai destacar também o papel da burocracia na formação dessas sociedades. Ele trata de outro conceito que chama desencantamento do mundo, né? Que é o que a ciência trouxe. A ciência ela trouxe uma série de explicações racionalistas e ela meio que tirou do campo de análise aquela subjetividade. Então aquela poesia toda foi deixada de lado para uma coisa mais fria, mais objetiva. Então isso é o que ele chama de desencantamento do mundo, que é o que trouxe a ciência, né? Então essas crenças místicas e religiosas, elas são substituídas ou deslocadas para o foco nas questões que podem ser absorvidas pela questão racionalista, né? Pela razão. Então o que não pode fica do lado de fora do objeto de estudo, né? Então, a compreensão dos fenômenos sociais está nos significados que os indivíduos conferem às suas ações. Então, olha aí, ele sai desse conceito absoluto, né? Então, as crenças religiosas, especialmente a ética protestante, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do capitalismo moderno, ao promover valores como a disciplina, o trabalho árduo e a acumulação de riqueza. Então ele mostra como na igreja essa questão do trabalho era visto como era mal visto, né? No relato do Éden, lá do Gênesis, né? O trabalho é colocado como pena para o homem, né? Então, segundo o Weber, o protestantismo, né? As primeiras correntes protestantes, eles vão passar a valorizar o trabalho, porque o trabalho passa a ser, através do trabalho você enriquece, e através da riqueza, e você consegue o bem-estar, e com isso você manifesta que a graça de Deus está sobre você. Então, essa perspectiva meio que te orienta a intensificar o teu esforço no trabalho. Então, é uma ética protestante que favorece o desenvolvimento do capitalismo, né? A ideia de você ser bem-sucedido no teu empreendimento econômico é um reflexo de que Deus está com você. Então, essa perspectiva, essa ética protestante, acabou servindo de fundamento, né, para que o capitalismo pudesse surgir. Não que isso gerou o capitalismo, mas o capitalismo, quando veio por outras condições, ele encontrou um terreno fértil aqui nessa ética protestante para poder crescer. Então perceba como é que ele está explicando o movimento da sociedade, partindo desses tipos ideais, né, das pessoas, e ele está conseguindo identificar uma lei que rege a sociedade, né? Aí numa segunda geração,
que ele já vai entender, o Peter Burke já vai mostrar que há já uma relativização dessa perspectiva, né? Então ele destaca o trabalho do Marc Bloch, do Lucien Febvre, do Roger Chartier, que é a chamada história das mentalidades, né? Então a ideia da compreensão das crenças, dos valores, das atitudes, pensamentos e sentimentos das pessoas em uma determinada época histórica. Então é essa perspectiva do cotidiano, né? que vai explicar o que move as pessoas, né? Então são essas mentalidades que acabam inspirando as pessoas na sua ação. Então os grandes fenômenos históricos, as grandes guerras, as grandes batalhas, as grandes personalidades da história, elas meio que não são muito foco dessa nova história, né? A ideia é você tentar resgatar essa perspectiva dos indivíduos, né? Então, por exemplo, a Idade Média, que era vista como uma idade das trevas, você começa a identificar ali na Idade Média uma inteligência, intelectuais na Idade Média, né? O Jacques Legoff fala disso. Você começa a identificar ciência desenvolvida lá. Então já não é um período tanto de trevas, né? Porque você consegue resgatar esses valores que estavam meio que perdidos naquela história inicial. Ainda seguindo, Claude Lévi-Strauss, já é antropólogo, vê que isso já está dentro dessa nova mentalidade, dessa nova história, né? Ou seja, você vê que é uma tendência já de uma multidisciplinaridade, né? O Lévi-Strauss já é um antropólogo, não é propriamente um historiador, né? Então ele busca padrões universais que moldam as sociedades. Então ele vai falar do estruturalismo aplicado na análise dos mitos. Ele analisa os mitos de sociedades como índios. Ele teve aqui no Brasil analisando tribos indígenas, né? Então, em outras palavras, não existe diferença na mente ou na intelectualidade entre os seres humanos, seja qual for a sociedade. Então ele sai daquela visão etnocentrista, né? Ele começa a resgatar um valor dessas sociedades mais ditas, mais primitivas, né? Que ele vai ver que não existe essencialmente elas estão movidas por perspectivas similares, né? Elas não podem ser vistas como sociedades mais atrasadas, né? Então, isso trouxe uma revitalização da classificação pelo conhecimento, porque conhecimentos que eram dados como fora da perspectiva passam a ser incluídos, né? Michel Foucault, ele vai falar principalmente da questão do conhecimento produzido e disseminado através das estruturas de poder, né? Que estruturas são essas? São as instituições sociais como hospitais, polícia, escolas, prisões, que têm essa função de permear a sociedade e transmitir aqueles valores que vão sustentar as estruturas de poder. Então ele busca um conceito que ele elabora, é o de arqueologia do saber. Saber da onde que esse saber é construído, qual é a origem disso, o que está por trás disso, quais são os interesses que estão em torno dessa construção. E então ele acaba sendo um crítico muito radical das instituições sociais, né? Ele participou dos movimentos estudantis de 68, né? Sempre na crítica às escolas, né? Então, isso já dentro desse movimento aí de relativização do conhecimento, né? Thomas Kuhn ele vai falar especificamente da questão da ciência, ele vai trazer o conceito de paradigmas da ciência. Então, para ele, a ciência trabalha com determinados valores compartilhados e que não são questionados esses valores, né? Então, os cientistas têm valores como que ele vai chamar de paradigmas. Então, não cabe você questionar um paradigma. Pelo contrário, o cientista está lá para corroborar um paradigma. Você está fazendo sua tese para corroborar o trabalho de outro. Não é para desmontar tudo. O cientista não é orientado para desmontar tudo.
ele é orientado para manter as estruturas vigentes. Lembrou do Foucault aí? Tá aplicando aqui o Sociologia do Conhecimento do Thomas Kuhn. Então, existem rupturas, essas rupturas acontecem por gente que está de fora, gente que está fora do paradigma, até de outra área, né? Eles acabam propondo uma nova perspectiva que acaba rompendo com aquele paradigma, né? Então, ele vai estudar essa passagem de um paradigma anterior para o novo paradigma. E muitas vezes esse novo paradigma ele é tão diferente do paradigma anterior que conceitos são reelaborados, entendeu? Conceitos novos são criados. Chega a um ponto que ele chama de incomensurabilidade de paradigmas, ou seja, não tem mais como você comparar um paradigma com outro, porque já mudou, ressignificou tudo. Tornou a comparação quase que sem sentido. Pierre Bourdieu ele vai trazer a questão do campo, né? Vai trabalhar essa questão do campo, que é a arena social onde os indivíduos e grupos disputam recursos e poder. Então não é mais só recursos econômicos, tá? Existe uma disputa por um capital simbólico, tá? Esse capital simbólico pode ser o seu prestígio como pesquisador dentro do grupo. Os cientistas disputam esse capital simbólico, né? A sua capacidade de influenciar novos pesquisadores. Então, as estruturas sociais são reproduzidas para perpetuar padrões de poder. E a educação tem um papel fundamental nisso. Então, esse é o Pierre Bourdieu. Então, o Peter Buck vai concluir aí essa primeira fase do marco teórico, né? Vai falar o que mudou da primeira geração lá do Comte, do Durkheim, para a segunda geração de Foucault e Bourdieu. O que mudou? Bom, a ênfase passou a ser a construção do saber, como é que o saber é construído, o que confere um papel central nos esquemas de classificação do conhecimento. Tá? Segundo, tem uma menor ênfase no marxismo, na economia como eixo explicativo desse fenômeno. Tá? Existe uma ênfase maior nas políticas do conhecimento e dos detentores desse conhecimento, como é que eles negociam esses valores. Então tem um interesse maior mais na microsociologia, ou seja, eu quero saber o que acontece no cotidiano das pessoas. Né? Se lembra lá da História das Mentalidades, do Mark Bloch? Ele não está interessado nas grandes narrativas, ele está interessado nas mentalidades das pessoas do dia a dia. Né? É a história do medo, é a história da beleza, entende? São temas que até então não eram objetos de estudo pela história. Ele está interessado nesse cotidiano. Então, aqui nessa sociologia, procura-se investigar os laboratórios, as bibliotecas, as redes, que é onde está sendo produzido o conhecimento. Né? E é onde quem está construindo o conhecimento está fazendo a sua dinâmica ali social. Então, isso aproxima a sociologia de outros campos, como a antropologia. Então, essa expressão antropologia do conhecimento, ela ganha espaço. Então, tem uma menor ênfase na classe social e maior atenção em outros temas, como, por exemplo, gênero, tá? Geografia. Então, isso são temas que vão sendo incorporados nessa segunda geração, aí, que até então não era objeto de pesquisa. Bom, a segunda parte aqui eu vou falar sobre o novo saber e a pluralidade de conhecimentos. Então, ele fala do Francis Bacon, né? Ele escreveu esse livro, Novum Organum. O Organum foi um livro do Aristóteles. Né? Esse Novum Organum está se propondo a reescrever essa obra aí do Aristóteles. Né? Ele faz uma analogia do conhecimento entre a formiga e a abelha. Né? Segundo ele, a formiga do empirismo ela coleta dados de modo aleatório. Tá? Então é a formiga que vai pegando a comidinha dela aleatoriamente e leva para casa. Mas essa é uma abordagem
que ele faz analogia com o do empirista, que se limita a coletar dados, né? Bom, o segundo caso é o que ele chama de aranha da escolástica, né? Que é aquela linha que constrói o conhecimento, o raciocínio, mas por elaborações abstratas, altamente abstratas, teóricas e sem muita consequência prática, né? Então são raciocínios estéreis, né? Raciocínios que se desfazem como numa teia de aranha, né? Muito elaborados, mas basta você tocar aqui que já desmonta tudo. Então aí ele está se relacionando com a escolástica, né? Então, tal como a aranha que constrói uma teia a partir de si mesma, admiráveis pela sua beleza, mas extremamente frágeis. Então, o Francis Bacon vai defender um modelo de uma abelha, Por quê? Porque ela coleta, né, a matéria-prima no jardim, que seriam os dados, então é parecido com o empírico, do empirismo, mas ela não se limita a coletar um monte de dados. Ela digere e processa esses dados, que é o que a abelha faz. Então, não é uma perspectiva como a dos escolásticos, porque ela produz o mel, tem um resultado prático aí, e ela não se limita a coletar dados. Então, fala, o empírico se assemelha a uma formiga, pois se preocupa em acumular e depois comer a sua própria comida. O dogmático, o escolástico, é como a aranha, que tece sua teia como material extraído de si mesmo, da sua própria substância, ou seja, é muito abstrato, não tem realidade prática nenhuma. A abelha faz o melhor caminho, pois ela tira a matéria das flores do campo e então produz o mel, né? Então, é essa perspectiva do conhecimento que vai impactar aqui nesses novos saberes, né? Então, ele fala que conhecimento, afinal de contas, é esse, né? Primeiro, o conhecimento dos artesãos, que passa a ser incorporado, né? Então, você tem um exemplo, um especialista em metalurgia, que é médico, né? O Georg Bauer, o Agrícola, o nome dele, né? Ele publicou esse livro, De Re Metallica, na Basileia, em 1556. Veja que ele era médico. Lembra do Kuhn falando que para quebrar paradigmas tem que ser alguém de fora? Esse cara era de fora. Ele pegou os conhecimentos lá dos artesãos em metalurgia e compilou tudo nesse livro aí. Esse livro foi muito referenciado. Então ele fala sobre a exploração de minérios e, muita do conhecimento dos mineiros, que era um conhecimento até então negligenciado. Então é esse conhecimento aí do século XVI que vai começar a entrar na ótica aí do conhecimento humano, né? Então, isso são fontes, o Peter Buck vai identificando onde é que está, a partir do século XVI, nós temos a Revolução Científica, né? Mas e esses dados? Da onde estão vindo esses dados? Ele vai tentar mapear isso. O primeiro lado é esse aí, dos conhecimentos dos artesãos, né? Um outro exemplo também que ele cita, e aí já é o Paulo Rossi que cita no livro, que ele fala da ciência moderna, né? Ele compara essa postura do Agrícola com a do De Fábrica, do Vesálio, que também fez algo semelhante na área da anatomia. Em ambos os autores encontramos a convicção de que a situação de um determinado campo do saber exige, para ser aperfeiçoada e modificada, uma vasta obra de observação e descrição dos dados. De fato, tal descrição deve ser sistemática, analítica e meticulosa. Ela requer técnicas ilustrativas especiais, cujo objetivo fundamental é traduzir os resultados da observação em imagens gráficas o mais clara e compreensíveis possível. Então, esse livro do Vesálio, né, ele revolucionou a anatomia, trazendo perspectivas do ser humano que até então ninguém conhecia. A questão também dos segredos das guildas de artesãos, né? Esse livro aí do Stephen Epstein, ele mostra que os segredos dos artesãos,
muitas vezes eram chamados de mistérios, mysterium, né? E, e o Peter Burke ele vai chamar a atenção que essa palavra mysterium, né? Ela tem a mesma etimologia que métier também, que é ofício, né? Então vem dessa época que os conhecimentos eram zelosamente guardados pelas guildas comerciais, né? Então, esse conhecimento, até então reservado, ele também vai passar a ser incorporado nessa nova revolução científica. Aqui é o Galileu Galilei, ele no livro O Ensaiador, né, Il Saggiatore, de 1623, ele vai falar das ciências como escrita nessa linguagem matemática. Né? O universo tem essa linguagem matemática que cabe ao homem decifrar. Então, essa perspectiva se amplia para outras áreas do conhecimento e não apenas para as ciências naturais. Então, a estatística, por exemplo, é uma área que vai crescer muito do século XVII em diante, que é essa perspectiva de você matematizar o conhecimento. Isso já aparece claramente aí no Galileu Galilei. Outra área de difusão do conhecimento, né, que é a área dos periódicos científicos. Né? A Royal Society foi fundada aí no século XVII e ela vem com periódicos científicos e tem vários outros que vão surgindo na mesma época e que contribuem para a disseminação desse fluxo de informação. Outra área também que vem também é da popularização da ciência. Né? Revistas padronizando, popularizando a ciência. Né? A socialização também em cafés, em pubs também, ela contribuiu para essa disseminação do conhecimento. Então tudo isso são fenômenos que vão acontecendo aí no século XVI e XVII, que vão denotando o quê? Um aumento da quantidade de informação e principalmente da difusão dessa informação. As academias de ciência também surgem, tá? As universidades vêm do período medieval. As academias de ciência vão surgindo aí no século XVII e a partir de 1970 a historiografia reavaliou o papel da universidade medieval. Então já não se enxerga mais o surgimento das academias como um reflexo da decadência das universidades. Não, se reconhece nas academias medievais um papel ali na construção do saber, tá? E aí, nesse momento, então, nós vamos começar a ter o surgimento de cátedras específicas para matérias como astronomia, que já surge em Oxford em 1597, matemática em 1619. Você já vai começando essas disciplinas, elas já vão começando a se descolar da chamada filosofia natural. Antigamente era tudo filosofia natural. Né? Com a Revolução Científica, essas áreas vão se especializando e construindo novas áreas. Academia de Ciência também aqui destaca aqui o laboratório do Tycho Brahe, que ele construiu com recursos do rei da Dinamarca no século XVI. A Academia Francesa de Ciências foi construída com recursos do rei francês da época. Bibliotecas e laboratórios se tornam pontos de encontro, locais e bases da cultura desse novo saber. E, Thomas Pratt, que foi historiador da Royal Society, chama isso de bases do conhecimento. Né? Então, tudo isso vai ajudando a difundir esse conhecimento. Bom, então temos aí aumentando exponencialmente a quantidade de informação. Como classificar esses saberes? Primeiro tripé, primeiro eixo que o Peter Buck vai criar, vai falar, é do currículo das universidades. Bom, o currículo das universidades, as universidades europeias lá medievais, elas eram baseadas nas 7 artes liberais. Né? Você tinha o trivium, que tratava da gramática, da lógica e da retórica, e você tinha o quadrivium, que tratava da aritmética, geometria, astronomia e música. Tá? As faculdades superiores, basicamente, eram teologia, direito e medicina. Tá?
Então, revolução científica, um monte de conhecimentos novos, novas áreas sendo criadas, começa a se discutir então uma reformulação dos currículos. O Francis Bacon, ele vai tratar desse assunto no novo Organon, que, né, que ele critica o Organon de Aristóteles, né? E outros autores também, Descartes, Locke, Leibniz, Ramos, Auster, Kircher, todos eles vão propor aí sistemas de classificação para você dividir os currículos, né? A necessidade de reformatar esses currículos. Então aqui é uma lista com uma série deles aí de currículos, tá? Que foram compilados aqui pela Cibele Araújo Santos. Aqui é da classificação de Bacon, ele já começa a classificar a história, tá? A poesia, a filosofia, as matemáticas, geografia. Aqui mais uma sequência de classificações, já do século XVIII. E o Johann Alsted, 1645, ele vai propor a sistematização do conhecimento como ponto de partida, já trabalhando com o conceito de árvore do conhecimento. Esse conceito de árvore, ele já aparece nas obras de Petrus Ramos e também do Raimundo Lúlio, tá? Essa metáfora da árvore do conhecimento. Então isso já está lá na Idade Média, tá? E é trazido por John Alsted para formar os novos currículos. Aqui o Raimundo Lúlio, né, como ele pensava essa questão da classificação dos conhecimentos, né? Então você vê que ele classificava, tinha um sistema aqui para classificar os conhecimentos e a partir dali você conseguir tirar conclusões, né? Novas cátedras foram criadas nas universidades. Roma e Bolonha, as universidades de Roma e Bolonha mantiveram a divisão do trivium e quadrivium, com uma modificação gradual do currículo em favor do quadrivium, tá? E novas propostas surgiram, né? Como essa daqui que divide a gramática, retórica, poesia, história e ética. Gradativamente a filosofia natural se tornou disciplina independente. Então nós temos disciplina de botânica, de química e assim vai. Isso aqui é uma foto da Universidade de Bolonha. Então existe uma tendência para a especialização, novas disciplinas são criadas, desmembrada a física em astronomia, óptica e física, reestruturação das universidades e uma mudança gradual, né? E também criação do sistema do Studium Humanitas, tá? Alternativa ao Trivium Quadrivium, né? Que vai incluir a gramática, retórica, poesia, história e ética. E a ascensão da história como unidade de pesquisa. Bibliotecas. Como é que as bibliotecas vão trabalhar essa construção da classificação? Bom, Gabriel Naudet, ele é destacado aqui pelo Peter Burke, né, que ele tem esse livro, Orientações de como montar uma biblioteca. O Peter Burke observa que as mudanças nas classificações das bibliotecas elas serão mais flexíveis do que nas dos currículos. Os currículos é mais difícil mudar, tá? Ele destaca aqui o papel do bibliotecário, né? Ele cita alguns bibliotecários que se destacaram nesse processo, né? Hugo Blotius, em Viena, Gabriel Naudet, em Roma, todos esses eram bibliotecários. Inclusive o próprio Leibniz, ele era bibliotecário também. Então ele destaca esse papel aí. Então o Peter Burke mostra que os catálogos das bibliotecas eram atualizados de forma mais flexível que os currículos. Tais atualizações se faziam necessárias diante da enorme quantidade de informação produzida, tá?
e da Revolução Científica. Comênio se referia à vasta quantidade de livros e mesmo Gesner se queixava dessa confusa e irritante multidão de livros. Na bibliografia de Gesner, a política fica ao lado de assuntos como filosofia, econômica, geografia, magia, artes, mecânicas. Então existe essa preocupação de dar também nas bibliotecas uma classificação mais que fosse adequada com esses novos conhecimentos. Que o Conrad Gesner, no século XVI, ele publicou a primeira bibliografia impressa que classificava tanto livros como animais. Então ele usa esse conceito de ordo librorum, né, a ordem dos livros, que ele procurava reproduzir nas bibliotecas os currículos das universidades. Tá? Em 1548, o Gesner publicou um segundo volume desse trabalho, foi conhecido como Pandectas, e que ele classifica o conhecimento em 21 seções, né? O trivium, mais a poesia, o quadrivium, mais a astrologia, adivinhação, magia, geografia, história, artes mecânicas, filosofia natural, metafísica, filosofia moral, filosofia econômica, política, direito, medicina e teologia. Você vê que não tem matemática ainda aqui, né? Século XVI. Tem aritmética, né? Bom, essa biblioteca bodleiana, ela separa os livros em artes, teologia, direito e medicina. E um índice geral de autores também trabalha com esse conceito. Peter Burke destaca o papel da biblioteca como local de sociabilidade e da troca de informações. Né? Então, segundo o reformador John Dewey, os bibliotecários deveriam ser os agentes para o progresso do saber universal. Grandes bibliotecas começam a aparecer na cidade de Florença, Biblioteca Laurenziana, em Veneza, Biblioteca Marciana, em Milão, a Biblioteca Ambrosiana, e sobretudo em Roma, com a Biblioteca do Vaticano e da Universidade de Sapienza, e a jesuítica do Colégio Romano. Além também das bibliotecas privadas, como das grandes famílias, né, dos Barberini, do Cesi, Spada. Aqui a foto da Biblioteca Laurenziana, que fica em Florença. Então, os catálogos das bibliotecas, o Francisco Araoz, ele propôs uma divisão dos livros em 15 categorias, sendo 5 religiosas, né? Teologia, estudos bíblicos, história eclesiástica, poesia religiosa e obras dos padres da igreja, e 10 seculares, dicionários, livros de lugares comuns, retórica, história secular, poesia secular, matemática, filosofia natural, filosofia moral, política e direito. Então você vê que filosofia natural é as ciências, né? Então botânica, está tudo aqui em filosofia natural. Ordem das bibliotecas, a aparência natural do sistema tradicional de disciplinas foi reforçada como a segunda perna do tripé. Então, a ordem dos livros, o Ordem Librorium, do Conrad Gesner, reproduzia a ordem do currículo das universidades, já falei nisso, e esse princípio sustenta o sistema de classificação. Tá? Bibliotecas públicas e privadas acabavam seguindo a mesma regra. Bom, e o terceiro eixo do tripé, já falamos dos currículos, falamos das bibliotecas, como elas se ajustaram a essa nova classificação de saberes, e agora vamos falar das enciclopédias, que também lidou com essa questão da organização do conhecimento. A palavra enciclopédia vem de encyclios paideia, encyclios paideia, que quer dizer círculo do aprendizado. É isso que quer dizer enciclopédia. As enciclopédias começam a ser organizadas ali por Johann Alsted, em 1630. Tinha enciclopédias anteriores, tá? Mas com esse novo conhecimento, nessa nova classificação, começam aí com o Johann Alsted, 1630, e o Vincent Beauvoir,
e 1590. Tá? Dentro daquele conceito de árvore de conhecimento que eu já falei no outro slide. A Enciclopédia Francesa do século XVIII, ela entende esse conceito de mapa do conhecimento, né? Revelando a cada nova edição o progresso do conhecimento. Diderot explica o trabalho de construção da enciclopédia. Ele diz assim: tudo nos determinava a recorrer aos operários. Dirigíamos aos mais hábeis de Paris e do reino. Tivemos o trabalho de ir até suas oficinas, interrogá-los, de escrever o que ditavam, de desenvolver seus pensamentos, de extrair deles termos próprios de suas profissões, de estabelecer seus índices, de defini-los. Então lembra daquela passagem que eu falei dos mistérios das guildas, né? Então é isso que essa nova ilustração, né, vai trazer esse conhecimento dos artesãos para dentro das enciclopédias. Então para isso é necessário novos esquemas de classificação. Então a ordem alfabética, o Peter Burke, ele discorre sobre isso, que ele começa lá no século XVII, elas adotavam as enciclopédias a ordem alfabética. E ele identifica nisso, né, não se trata meramente de uma questão de eficiência, mas, segundo Peter Burke, uma nova visão de mundo. Se lembra da história das mentalidades? Quer dizer, é uma mentalidade, uma nova visão de mundo que acaba se repercutindo aqui nos esquemas de classificação. Por quê? Porque essa classificação alfabética, ela meio que cria uma visão mais orgânica do mundo, uma visão mais igualitária, né? Você deixa de privilegiar esses assuntos em função dos outros, né? Tá tudo misturado ali nos índices de ordem alfabética, né? Então ele diz, a enciclopédia era um projeto político, assim como intelectual. Essa aqui é a Biblioteca Valenciana em Roma. Com a enciclopédia, a ordem alfabética foi adotada por refletir uma nova visão de mundo, onde já não se observa uma correspondência entre o mundo e a palavra, assim como também reflete uma nova maneira de ler, pois facilita o leitor na busca rápida dos assuntos, exprime e incentiva a fragmentação do conhecimento, ou seja, a questão envolve também aspectos relacionados à estruturação do conhecimento temático, orgânico ou holístico. No início do século XVII, as enciclopédias passam a ter a alfabetação como arranjo principal. Isso aqui é a Biblioteca Nacional de Paris. Outras enciclopédias, o Lexicon de Zedler, tinha 58 volumes, o Novo Dicionário Científico de Pivate, em Veneza, e a Enciclopédia Britânica e a Chambers, na Inglaterra. São outros enciclopédias, além da enciclopédia francesa, né? E mostram como é que esse conhecimento passa a ser um objeto de comercialização, ou, né, cada vez mais, né? Essas perspectivas de comercialização foram ampliadas e as possibilidades de investimento também no setor. Nesse sentido, foi fundamental a presença de uma legislação de direito autoral. Então, veja, as origens do direito autoral, da propriedade intelectual, da obra literária, né? Ele identifica aqui no século XVIII, né? O Estatuto da Rainha Anne, lá na Inglaterra, em 1709, ou em 1791, na França. Então, isso contribuiu para tornar o conhecimento cada vez mais público e difundido, porque trouxe a garantia para esses investimentos em obras que você precisava contratar. Uma enciclopédia desses 58 volumes não podia ser feito por uma pessoa só. Então isso envolvia vários especialistas, né? Então é um investimento grande e que foi possível com essa propriedade intelectual. Então é isso. Muito obrigado, então.